Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Se você crê que esta palavra de Deus ela é poderosa para transformar a sua vida, de todo aquele que a escuta e a pratica, libere suas mãos e aplaudam ao Senhor. Aplaudam a palavra de Deus, aplaudam ao Espírito Santo, aplaudam ao Filho de Deus. Que palavra maravilhosa. Queridos, o Evangelho veiculado na nossa geração, como diz o John MacArthur, é um calmante açucarado, designado para tranquilizar os pecadores mais do que para convertê-los. E o Evangelho de Jesus é totalmente oposto a esse calmante açucarado, a essa garapa. Chama a atenção a desistência de muitos dos discípulos de Jesus em seguir o Mestre após ouvir os seus sermões. Na hora dos milagres, na hora que Jesus realizava os milagres, as multidões corriam atrás dele. Mas na hora que ele começava a pregar o Evangelho de Deus, a Bíblia diz que as multidões iam se afastando. João 6,66 diz: daquela hora em diante, após a pregação de Jesus, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Seguiam Jesus para receber o que Jesus tinha para dar. Na hora de ouvir a mensagem, na hora de praticar o que Jesus dizia, simplesmente João 6,66 diz que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus ordenava aos que buscavam a vida eterna que negassem a si mesmo, abandonassem tudo e o seguissem. Não era um discurso de autoajuda. Jesus, na sua pregação, falava acerca de um custo. Vejamos um dos discursos de Jesus, você só me escuta. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Eu te pergunto, o que é que você pode dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Alguns tentam até amenizar essa exigência de abandonar tudo, interpretando-a como um chamado, como um passo a mais na vida cristã, como uma opção. Todavia, Jesus tornou o significado desta palavra muito clara, inconfundível. Jesus não deixou dúvidas no seu discurso. De forma inconfundível, você vai em João 12, 24, 25, não precisa abrir aí, você me escuta, e diz: digo-lhes, escute, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá, diz Jesus. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo,
a conservará para a vida eterna. Queridos, mortificar a própria vida por amor a Cristo, mortificar os desejos pecaminosos do nosso coração para Cristo, não é um passo opcional no discipulado, não é um apêndice na vida de um cristão. Um pregador não pode subir num púlpito e dar a opção para o cristão fazer isso. Se ele faz isso, ele é leviano. O lagartudo, Jesus deixa muito claro, é próprio sine qua non da fé salvadora. A fé, como Jesus caracterizou, é nada menos do que uma completa troca de tudo o que somos por tudo o que Ele é. As parábolas que acabamos de ler agora em Mateus 13 ilustram exatamente essa verdade. Mostram o valor incomparável do reino dos céus e a entrega sacrificial, escuta, entrega sacrificial exigida de cada pessoa na sua caminhada cristã. Ambas as parábolas, escuta bem, destacam o aspecto de que o que o pecador compreende o valor incalculável das riquezas, ele abandonará alegremente tudo o que ama para obtê-las. Aquele que consegue enxergar no poder do Espírito Santo de Deus o valor incalculável do que é o reino de Deus, se você no Espírito Santo consegue enxergar isso, você alegremente largará tudo para servir, para obedecer e para caminhar exclusivamente nos passos que Jesus tem para você. E a verdade paralela é também muito clara por dedução. Aqueles que se agarram aos tesouros dessa terra, aqueles que se confiam no que esta terra pode dar, aquele que se agarra na sua conta bancária, aquele que se agarra no seu intelecto, aquele que se agarra nas suas emoções, enfim, no que é que você se agarra, isso te faz perder uma riqueza de muitíssimo valor superior. E aí nós vemos aqui em Mateus 13, queridos, eu peço para vocês, para a gente ler novamente, para a gente entender algumas verdades disso aqui. Mateus 13, 44, a parábola do tesouro escondido, diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Queridos, nessa época de Jesus na Palestina, era muito comum as pessoas, os judeus, inclusive o historiador Joséfo, ele retrata isso, ele escreve isso, era muito comum os judeus em tempo de guerra esconder os tesouros na terra, muito comum demais. Você pegava os seus tesouros, o que você tinha de mais valor, e escondia em uma determinada propriedade, ou na sua, ou na de outrem, ou se você estivesse fugindo no lugar do acampamento. E a Bíblia não nos diz como esse tesouro foi encontrado, simplesmente diz que uma pessoa foi e encontrou um tesouro em um terreno qualquer. E aí você pode dizer: Davi, e não foi antiético não? Que Jesus está contando essa parábola? Que história é essa? O cara vai lá, acha um tesouro, não diz a ninguém, fica calado, compra a terra. Ele não enganou não, Davi, o dono da terra? Porque o certo era para ele ter ido lá procurar o dono da terra e ter dito: olha, encontrei aqui um tesouro na tua terra, é teu. Te digo uma coisa, nessa época a lei rabínica dizia, em poucas palavras, achado não é roubado. A lei rabínica dizia que aquilo que você encontrar, aquilo que você achar, passaria a ser de sua propriedade. Isso era a lei. Hoje a lei não é mais assim, mas naquela época o que você achasse era seu. O homem que descobriu o tesouro tinha o direito, nos termos da lei rabínica, tinha o direito de ficar com aquele tesouro. No caso em análise, a atitude do homem revela na verdade uma imensa honestidade,
Porque ele poderia ter ficado com o tesouro, concorda? Ele poderia ter ficado com aquele tesouro para ele. Só que ele deixou lá, vendeu tudo o que tinha e adquiriu a terra, para que ninguém pudesse o quê? Dizer que ele foi infiel. E ficou com o tesouro. Ele podia ter pego, né, um pedacinho lá do tesouro e comprado a terra, né? Não tem gente que faz assim, né? Principalmente com a questão dos dízimos e da oferta. O que está sobrando, né? Para abençoar o outro irmão, para abençoar, enfim, alguém. Sempre o que está sobrando, sempre, né? Aquilo que não te faz falta. Não. E vocês estão compreendendo, queridos? Ele encontrou um tesouro, ele podia ter pego um pedacinho de tesouro e ter comprado a terra. Mas ele deixou lá o tesouro todo, vendeu tudo o que tinha dele, sacrifício pessoal dele, vendeu tudo o que tinha e comprou o quê? A terra. E ele fez isso triste? Não, a Bíblia diz que ele fez isso de forma alegre. E aí vemos a segunda parábola, a parábola da pérola de grande valor. 45, Mateus 13, 45. O reino dos céus também é comparado como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Para vocês terem noção como pérola nessa época era preciosa, os egípcios adoravam as pérolas. Os egípcios adoravam as pérolas. As pessoas que queriam investir, elas adquiriam pérolas. E aqui diz um homem, um negociante, um perito em pérola, encontra uma única pérola, vende tudo o que tem para adquirir essa única pérola. Esta parábola, queridos, em pouco difere da do tesouro perdido. Aqui temos um mercador especializado em pérolas. Ao contrário da parábola anterior, o homem desta parábola não fez a descoberta por acidente, pois a sua vida consistia em uma longa busca de pérolas. Lá no tesouro perdido, um homem estava caminhando num campo, pensando em outras coisas, pensando nos seus afazeres, e aí, puf, tropeçou, descobriu um tesouro. Esse da pérola preciosa, procurava insistentemente a pérola, aquela pérola. E alguns, queridos, tropeçam no reino de Deus, como que por acidente. Talvez você tenha vindo aqui hoje, na comunidade, por acidente. Talvez alguém te convidou e você queria estar agora em casa assistindo ou uma novela, ou um filme, e à medida em que o louvor foi fluindo, e à medida que a palavra foi sendo exposta, algo no teu coração começou a falar, e você, sem saber o que é, começou a dizer: o que é que está acontecendo, o que é que está acontecendo? E de repente o Espírito Santo se manifesta a você, e você no final da mensagem diz: eu aceito esse Jesus Cristo, por acidente. E aquele, talvez o perito, aquele que busca a satisfação, que tem aquele lado espiritual um pouco mais aguçado, que busca na religião A, ou na religião B, ou na religião C, que busca através de meditação, que busca através da natureza, que busca obter a paz espiritual. Ele é um perito, ele está procurando repousar a sua alma, e quando ele encontra Jesus Cristo, ele fica impactado, vende tudo o que tem, larga tudo na vida dele, e diz: eu sou o teu servo, Senhor, deixa-me ser o teu filho. Esse mercador era um perito, como eu disse, vivia de comprar pérolas, mas só uma pérola agradou o coração dele. Quantas pérolas tem agradado o teu coração, meu querido? Minha amada, quantas pérolas tem agradado o teu coração? Jesus está dizendo para nós hoje: apenas uma única pérola pode chamar a atenção do teu coração. Apenas uma única pérola pode brilhar no teu coração. Apenas uma única pérola deve brilhar através da tua vida. Quais são as pérolas que você tem corrido atrás na sua vida? Quando você acorda de manhã, quais são as pérolas que vêm à sua mente? Quando você vai trabalhar, quais são as pérolas que vêm à sua mente?
Quando você fala, quais são as pérolas que são manifestadas no seu falar? Quais são as pérolas que estão atraindo a tua atenção? Quais são? Quais são? Queridos, é impressionante como o Senhor aqui, Ele arrasou com essa parábola, com essas duas parábolas. Ele simplesmente arrasou algumas pressuposições dos judeus, que acreditavam piamente estarem destinados a ganhar a entrada do reino de Deus por causa da sua linhagem hereditária. Como Jesus arrasou essas expectativas, como Ele derrubou essas expectativas. Essas parábolas exortam os judeus e a nós a não contar como o reino de Deus como algo garantido, como algo assegurado, como eu preguei acredito que no penúltimo domingo. Como você tem certeza que é salvo? Quais as evidências do agir de Deus na sua vida que demonstra que você de fato é um filho legítimo e não um filho ilegítimo, como diz Hebreus 12? Quais as evidências? Quais? Pelo fato de você ser cristão? Pelo fato de um dia na sua vida você ter levantado a sua mão? Pelo fato de você saber vários versículos decorados e ter um linguajar gospel? Por você ter uma oração bacana, bonita, que envolve, que nos faz chorar? Por você ter uma voz maravilhosa que canta, ou que prega, ou que faz sei lá o que quer que seja? É isso? É isso? A parábola demonstra que não. A afirmação básica das parábolas é que o reino dos céus destina-se tão somente àqueles que reconhecem o seu valor imensurável e então dispõem-se a sacrificar tudo para possuí-lo. A preciosidade, aquele que reconhece a preciosidade do reino dos céus, meus amados, como algo inigualável, incorruptível, imaculado, inalterável, infinito. O seu valor excede em muito ao dos tesouros mais ricos deste mundo. E uma coisa me chama a atenção em Mateus 13:34, é a alegria do homem que vende tudo para adquirir aquela terra. O sacrifício em alegria, o sacrifício de servir a Deus em alegria, o sacrifício de dizer não ao pecado em alegria, é isso que Jesus está dizendo. Um filho, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, ela sente alegria em renunciar à sua própria vontade em prol de Cristo. Quando você vê alguém murmurando, meu querido, quando você vê alguém sendo arrastado para cumprir a vontade de Deus, você vê que o cara vai pela lei, você vê que o cara vai com medo, ele vai porque o desejo dele está na amante, o desejo dele está no pecado, o desejo do cara ou da mulher está na lama, mas ele vai arrastado cumprir o que está escrito, apenas com medo de alguma penalidade ou medo de alguma coisa. Ah, meu querido, Jesus nos ensina uma verdade maravilhosa para nós, o verdadeiro sacrifício para Cristo. A renúncia verdadeira para Ele é aquela que é feita em alegria. Você tem se alegrado em sacrificar-se para Deus? Como anda o seu nível de alegria em sacrifício, em dizer não à vontade da carne e se alegrar por causa disso? Como anda? Como anda? O sacrifício verdadeiro de um cristão se dá em meio à alegria do seu coração, é regado à alegria, a alegria de estar trocando o reino dos homens pelo reino de Deus. Ai meu Deus, para uma mente não regenerada em Cristo, queridos, a ideia de submeter-se a Ele é ridícula, é loucura. Tem gente que está me ouvindo aqui que está com sono, tem gente que está me ouvindo aqui que não está entendendo nada, tem gente que está me ouvindo aqui e está pensando lá no shopping center,
ou está pensando nas contas que tem para pagar amanhã. Tem gente que está me ouvindo aqui e olha, não está nem aí para a história do Brasil, sacrificar para Cristo. Oh meu Deus, eu vim aqui hoje ouvir vitória. Oh meu Deus, eu saí de casa para escutar, para ter um calmante. Eu saí de casa hoje para escutar o pastor dizendo que a minha empresa vai prosperar. Eu saí de casa hoje para escutar que eu vou ter vitória na minha casa em tudo que eu fizer. Eu saí de casa hoje para ouvir que todas as enfermidades serão tiradas da minha vida com a imposição de mãos ou com a repreensão de quem quer que seja. E esse maluco aí está falando de sacrifício alegre em Cristo. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Quem não tem um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Eu vou repetir. Quem não tem um Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz, Paulo está dizendo, quem não tem o Espírito Santo de Deus não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. É por isso que eu digo, não briguem para evangelizar ninguém, não discuta o evangelho com ninguém, não perca a sua paz, não perca a sua paciência, porque quem discerne, você pode ser um PhD, meu filho, você pode ler, tem uma literatura vasta, ampla, você pode ler a Bíblia 5 vezes no ano, se o Espírito não revelar, a pessoa não vai entender. Se o Espírito não revelar, a pessoa não vai aceitar. Então não perca o seu tempo. Diga em amor, pregue em amor, anote o nome da pessoa e ore por ela. Porque o Senhor tem poder para transformar aquele coração de pedra em coração de carne. Não são os seus argumentos. Tem crente perdendo a santidade com bobagem. Porque não lê 1 Coríntios 2,14. Paulo é muito claro, quem não tem o Espírito não aceita e não é capaz de entender. Pregue, lance a semente e ore, que o Espírito Santo, esse sim, é capaz de tocar qualquer coração. Qualquer, imagine o pior, imagine o seu coração, que é o pior. Imagine o meu coração, que é o pior. Ele tocou. O coração do que crer, o coração daquele que crer, rende-se ao domínio completo e absoluto do Senhor com grande alegria. E aí Paulo, que maravilha, Paulo, em excelente ilustração de alguém que compreendeu a alegria de desistir de tudo em troca de um ganho maior, eu convido você a abrir Filipenses capítulo 3 agora. Se alguém pensa, Filipenses 3, versículo 4. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, Paulo diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos seguir. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, diz Paulo, e a participação de seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma
para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. E finalizando, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma que eu acabei de expor, e se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Eita, eu li eu meditei nessa palavra hoje, e cheguei a uma conclusão: como a minha fé é pequena, como a minha fé ela é pequena, e como a minha maturidade cristã está lá embaixo. Porque eu aprendo aqui que a forma como nós confiamos na carne, a forma como nós confiamos em nós, à medida em que nós confiamos nas circunstâncias, à medida que nós confiamos nos laudos médicos, à medida em que nós nos confiamos nas palavras dos homens, à medida que nós nos confiamos nos diagnósticos dos homens, na medida que nós confiamos naquilo que é desta terra, demonstra o nosso nível de maturidade espiritual. Paulo é muito claro: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Então, quanto mais a minha confiança está nesse mundo, é por isso que eu digo ansiedade. Tem gente que discute: é pecado, não é pecado? Eu considero ansiedade um parâmetro para nivelar o grau de maturidade, de sua maturidade cristã. Eu me coloquei assim e vi lá embaixo, porque não sou capaz ainda. E eu estou orando ao Espírito Santo que me faça enxergar a vida, o futuro e as circunstâncias, olhando para o alvo, olhando para a ressurreição, olhando para o poder de Deus, pedindo a Ele que eu me sacrifique mais nele, pedindo a Ele que eu me sacrifique em alegria mais nele, pedindo a Ele que eu sofra nele. É isso que Paulo orava, é nisso que Paulo pedia, e é isso que ele dizia. Vejam, amados irmãos, veja a igreja de Filipos, olhem a vida com esses olhos. Eu estou preso, Paulo escreveu essa carta que ele estava encarcerado, eu estou em situação pior do que vocês, mas vejam se vocês conseguem enxergar a vida como eu enxergo. Oh aleluia, oh maravilha, oh glória a Deus. Vocês estão me vendo preso, vocês estão me vendo algemado, vocês estão vendo as circunstâncias contra mim. Eu vejo a glória de Deus, eu vejo a ressurreição, eu vejo o sofrimento em Cristo, eu vejo que no final das contas eu alcançarei o alvo para o qual eu fui chamado em nome de Jesus. Isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. Como é fácil pregar isso quando está tudo bem, como é fácil. E para mim agora está tudo bem na minha vida, e eu tenho orado a Deus: Senhor, em nome de Jesus, me fortalece em poder e graça, para eu poder dizer isso aqui para mim mesmo, no dia em que meu coração estiver sangrando de tanta dor. E se o seu coração está assim, minha amada irmã, meu amado irmão, você que me vê pela TV, que o Espírito Santo faça você enxergar por esses olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aí eu te pergunto: como anda o seu nível de confiança em Deus? Como anda o teu nível de confiança em Deus? Paulo considerou tudo como perda, pois ele comparou os dois tesouros. Ele comparou o tesouro da terra e ele comparou os tesouros do céu. E imagina qual foi a conclusão dele. E imagina o que foi que ele escolheu. Paulo comparou a glória dos homens com a glória de Deus. E preferiu a suprema e incomparável grandeza do conhecimento de Cristo. Paulo preferiu o poder da ressurreição.
Paulo preferiu a participação dos sofrimentos em Cristo. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, meu irmão. Eu não vou pedir para levantar. Quem aqui não levanta? Quem aqui tem a coragem de orar agora e dizer: Senhor, me faz sofrer por ti? Quem fez essa oração nos últimos 2 meses? Quem fez essa oração no último ano? Com esse evangelho açucarado que a gente vê na televisão. Quem tem orado para pedir, para participar dos sofrimentos de Cristo? Quem? Paulo preferiu tornar-se igual a Cristo em sua morte. Alguma vez na sua vida você parou para comparar os benefícios do mundo e os benefícios do reino de Deus para a tua vida? Você já parou para comparar? Você já parou alguma vez para refletir no meio da tua ansiedade, no meio do teu problema, no meio do vendaval, no meio do choro, e dizer: peraí, para tudo agora. Olho para a minha esquerda e vejo os problemas, confusão, incerteza, insegurança, conflito. Eu olho para a minha direita, eu vejo a glória de Deus. Eu vejo Ele me sustentando, eu vejo Ele cuidando de mim, eu vejo Ele dizendo: olha para os passarinhos, nem ajuntam, nem encolhem, e eu os alimento, quanto mais vocês, meus filhos. Vocês têm comparado isso, irmãos? A gente tem comparado isso, irmãos? A primeira coisa que a gente faz quando vem a tribulação é blasfemar. A primeira coisa que a gente faz quando vem a tribulação é reclamar, é dizer: porque eu, Senhor, porque eu. E Jesus te dando uma oportunidade para você glorificar o nome dEle, você: porque eu. Lucas 14, 28 e 33, eu quero só que você me escute. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se o dinheiro é suficiente para completá-la? Pois se alguém lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Crente motivo de chacota. Crente motivo de chacota. Crente que está domingo aqui levantando a mão. Crente que está aqui domingo dando berro, aleluia, glória a Deus, ou o que quer que seja, que está servindo ao ministério, e lá fora está blasfemando o nome de Deus com a sua vida. E lá fora as pessoas olham e dizem: isso aí é um crente. Calcule, meu irmão, o preço. Calcule o preço para as pessoas não rirem de você, o que Jesus está dizendo aqui. E ele prossegue: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. As pessoas vão rir dele. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Arremata Jesus Cristo: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Eu repito: quem não renuncia a tudo pelo absoluto senhorio de Jesus Cristo, não pode ser um discípulo de Cristo. Ah, Davi, então ninguém fica aqui, começando por mim. A questão está se vocês, lembram o que Paulo disse? Não que eu tenha o quê? Não que eu tenha o quê? Alcançado. Não que eu tenha o quê? Conseguido. Mas eu prossigo. Mas eu vou adiante do alvo. Como anda o teu desejo de seguir em frente? Como anda o desejo do teu coração? Pelo menos há um desejo no teu coração de renunciar a alguma coisa por Cristo? Pelo menos isso. Se você não está renunciando nada hoje na sua vida,
Eu te pergunto, há pelo menos um incômodo do Espírito Santo te pedindo alguma coisa para você renunciar? Davi, será então que precisamos vender tudo, a mensagem aí. Eu vou vender meu carro, eu vou vender minha casa, eu vou vender minha propriedade, eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou vender tudo, Davi. Eu vou viver de quê? Eu tenho que vender tudo? Fazer um voto de pobreza? E aí eu vou ser salvo? Claro que não. Pois o que realmente Jesus está ensinando aqui é o seguinte, é que a fé salvadora não se apega a privilégio nenhum. A fé salvadora em Cristo Jesus não se apega em privilégio nenhum. Jesus está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, meu querido e minha querida, quais são as pérolas que tem no teu coração? Existe apenas uma única pérola que brilha poderosamente dentro do teu coração, que sou eu, que é a minha vontade, que é a minha santidade, que é o meu desejo de te fazer santo, que é o meu desejo em glorificar o teu nome através da tua vida. É isso que tem no seu coração? Ou você está se apegando a outros privilégios e não está nem aí para deixar essas outras pérolas de fora? A fé salvadora não mantém pecados prediletos, não entesoura bens materiais. A fé salvadora é uma rendição incondicional ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. Como anda o seu nível de rendição a Cristo? Eu pergunto a você essa noite. Como anda o seu nível de rendição? Rendição, meu querido, rendição. Quando há dois exércitos batalhando e guerreando, quando há uma rendição, qual é a atitude daquele que se rende? Absoluta humilhação. Não olha nem no olho. Não olha nem, é assim, ó, cabeça baixa. Cabeça baixa. E se brincar, anda assim, absoluta rendição. Como anda o seu nível de rendição a Cristo? Como anda? Você tem vivido do jeito que você quer? Você tem falado da forma como você quer? Você tem tratado os outros da forma como você quer? Você tem levado os seus negócios da forma como você quer? Isso é um indício que o seu nível de rendição está péssimo. Como anda o seu nível de rendição a Cristo Jesus? Ninguém pode ser o meu discípulo. E aí você me responde, Davi, como é que eu vou saber o meu nível de rendição? Alguém pode me perguntar? Como é que eu vou saber o meu nível de rendição? E aí eu pergunto, como é que anda o teu nível de oração? Como é que anda o teu nível de estudo na palavra de Deus? Porque não tem, queridos, não existe oração da irmã fulana da esquina, não existe segredo mágico, não existe comunhão com Deus, comunhão com o Pai, se dá através da oração e do estudo da sua palavra. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele orava todas as noites, todas as horas, ele se recolhia para o deserto para orar, sendo ele e o Pai um só, o tempo todo ele orava. Por quê? Contato com o Pai, gozo na presença de Deus, alegria, o tempo todo. Tem gente que tem se perdido na caminhada cristã, sabe por quê? Aí se pergunta, onde foi que eu errei? Eu te respondo, quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou de orar? Quando foi que você parou para orar, ler a palavra, se ajoelhar no seu quarto, no seu lugar e dizer, Senhor, eu me rendo aqui. O que é que o Senhor quer fazer? Eu me desmoralizo, Senhor, eu volto atrás do que for, eu renuncio o que quer que seja, mas eu me rendo a Ti absolutamente. Não pergunte onde foi que você
se desviou no curso do caminho. Responda a si mesmo quando foi que você parou de orar e de se submeter à vontade e à palavra de Deus. Oração é muito importante, queridos. Oração é muito importante. Tem gente absolutamente desligada da vontade de Deus porque não ora. Porque não ora. Porque não ora. E aí eu concluo com um paradoxo, um grande paradoxo. Tem gente que está me ouvindo aqui, talvez os reformados calvinistas estão me ouvindo e estão dizendo: rapaz, essa mensagem está soando meio assim, sabe? Davi está deixando um pouco a entender aí que eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que renunciar a algumas coisas para eu alcançar o reino de Deus. Hipótese alguma. Romanos 6:23, a vida eterna é um dom gratuito de Deus. A fé é obra de Deus. A santificação na sua vida é obra de Deus. Porque aquele que começou a boa obra em vós, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem poder, Ele salvou você, Ele vai glorificar o nome dEle através da sua vida, e Ele vai concluir a obra que Ele fez na sua vida. Ele garantiu isso, Ele vai fazer porque Ele tem poder. A vida eterna é dom gratuito de Deus. O preço já foi pago, não tem preço nenhum para você pagar para a sua fé, querido. Nada, nada, nada. Só que há uma evidência. Como eu disse, e tem incomodado muito o meu coração nos últimos dias. Há um grupo de pessoas que Jesus disse na Bíblia que tem certeza da sua salvação, mas vão ser surpreendidos por Jesus no grande dia. Isso tem aterrorizado o meu coração. Um grupo, Jesus deixou muito claro, um grupo de pessoas que tinham certeza absoluta, que passaram a vida inteira dentro da igreja, que passaram a vida inteira dentro de ministérios, e vão chegar no dia final e vão escutar do Mestre: aparta-te de mim, vós que cometestes a iniquidade. Como anda o desejo no seu coração de abandonar tudo por Cristo Jesus? Como anda? O Espírito Santo tem agido nesse sentido na tua vida? Se não, eu te imploro, se rende a Cristo nessa noite, se rende ao senhorio dEle, larga tudo. Senhor, quero abandonar todas as pérolas do meu coração agora, e eu só tenho olho para uma só pérola. Senhor, eu encontrei agora um tesouro maravilhoso, eu quero vender tudo, eu quero largar tudo, eu quero deixar esse adultério de lado, eu quero deixar essa pornografia que eu vivo do outro, eu quero deixar essa corrupção que eu pratico para lá, eu quero, Senhor Deus, ser santo para Ti agora. Me faz santo, Jesus Cristo, me faz santo, Jesus Cristo. Me faz santo. Paradoxo. Ao mesmo tempo em que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, não significa que não haja um custo no que toca ao impacto da salvação sobre a vida do pecador. Se eu chegasse aqui hoje às 8 horas da noite, certa vez eu escutei essa ilustração, eu achei fantástica. Se eu chegasse aqui, pastor Josemar, às 8 horas da noite, 8 horas não, o culto programado para as 8, pregação começa às 8h30, eu chegasse às 8h50, e aí a banda tentando aqui segurar uma música para lá, cadê Davi? Davi não chega. Eu subisse aqui no púlpito, chegasse para vocês e dissessem: queridos, me perdoem, eu atrasei 20 minutos porque eu estava na BR e uma carreta me atropelou. Vocês iam olhar para mim e eu dizer: o quê? Como é? Tu estava numa BR e uma carreta te atropelou? Você é um mentiroso. Unânime, é óbvio que eu seria um mentiroso. O que tu está querendo dizer, Davi? Quando Cristo toca na tua vida, é como uma carreta
é como um trem, é como um Boeing, que atropela a tua alma, atropela o teu espírito, crucifica o teu ego na cruz de Cristo e faz brilhar a glória dele na tua vida. Então você não precisa dizer que você é crente, o impacto de Cristo na sua vida vai mostrar se você é ou não. Jesus como Salvador e não como Senhor. Esse grupo, se não se converter, vai direto para um inferno. Tem tanta gente com medo de dizer isso. Meu irmão, você que está aqui só levantando a sua mão, tema. Você que está aqui fazendo graça na igreja, você que está no seu ambiente de trabalho fazendo graça com o nome de Deus, com vocabulário gospel, tema e trema, e se arrependa em nome de Jesus Cristo, e comece a mostrar frutos de arrependimento na sua vida. Comece a mostrar que o caminhão, a carreta do Espírito Santo atropelou o seu ego. Eu fico impressionado, crente velho, crente com 30 anos de convertido, 20 anos de convertido, com um ego que bate na lua. Deixa o Espírito Santo atropelar o teu coração, para que o povo olhe e diga: foi atropelado pelo Espírito Santo de Deus. As pessoas na rua, a sua mulher, o seu marido, os seus filhos podem dizer que você foi atropelado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 6,6, que maravilhoso. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Escuta! A ação de Deus na vida de um crente é Cristo que pega o teu ego, é Cristo que pega a tua alma, é Cristo que pega o teu espírito, é Cristo que pega o teu pecado e cola na cruz, não é você. É Ele, porque a salvação é dEle, por Ele e para Ele. Precisamos abandonar totalmente a nossa vontade, como o grão de trigo que cai na terra e morre, para que possa dar muito fruto. E aí eu concluo com João 12:24, digo-lhes, eu já li, mas eu vou ver sobre outro aspecto agora. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Mas se morrer, dará muito fruto. Pergunto, você tem dado fruto? Uma das evidências, uma das características de que o crente parou de dar fruto ou não está dando fruto, é o nível de submissão e rendição dele a Cristo. A palavra é muito clara, a palavra é claríssima. É necessário que o grão de trigo morra para dar fruto. Você pode se esgoelar, você pode tirar a última gota de sangue em ministério, você pode se acabar na sua vida ministerial, ou em ONG, ou no que quer que seja para fazer o bem. Se não mortificar para Cristo os teus desejos e houver uma única pérola no teu coração, você não dará fruto. Você não dará fruto. Não existe produção de fruto no reino de Deus sem sacrifício. Sem morte não existe. Sabe por quê, querido?
Você pode se esguelar e se acabar no ministério para tentar dar fruto. E o seu serviço vai ser em vão. Porque quem dá o crescimento é Cristo. É Ele. Através da morte. Se não houver morte, se não houver sacrifício, não tem fruto. Tu está querendo a conversão do teu marido, mulher. O que é que tu tem sacrificado para Cristo? Tu está que nem desculpe o termo, uma cavala batizada dando um coice nele. Que doideira, né, Davi? Rapaz, que loucura essa que Davi está pregando aí. Morra. Morra. Mortifique a sua carne. Você quer ver poder de Deus na sua vida? Olha como é impressionante, como Jesus joga na lama toda essa baboseira que é pregada na televisão. Tudo, quanto mais você lê a Bíblia, você diz, meu Deus, esse povo está pregando o que na televisão? Esse povo está pregando o que por aí? O que é isso? Quer produzir fruto? Negue-se a si mesmo. Quer produzir fruto? Mortifique. Quer produzir fruto? Se sacrifique. E que o Senhor nos abençoe nessa noite.